na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, em Vila Velha. Eu sou Anita Urade Torres, sou moderadora da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e congrego na Igreja do Ibis. Eu sou Frei Pedro de Oliveira Rodrigues, da Ordem dos Frades Menores, represento a Arquidiocese de Vitória no Conselho, no CONIC, na coordenação do CONIC, e atualmente atuo no Convento da Penha, em Vila Velha. Eu sou pastora Gisele Zimmermann Heiker, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, pastora no município de Guarapari, pertencente à paróquia de Vila Velha. Eu me chamo Elson Aguiar, faço parte da comunidade anglicana Bom Pastor, da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil. Eu sou o Padre Manuel Davi Neto, da Igreja Católica Apostólica Romana, do CEBI, e atuo na Paróquia São Pedro, na Vila Rubim. Eu sou Davi Lopes da Silva, pertenço ao CEBI, Centro de Estudo Bíblico do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus da vida, e o Espírito Santo que nos enseja a comunhão, seja com todos e com todas. Amém. Nós estamos reunidos e reunidas, irmãs e irmãos em Cristo, aqui em Vitória, na Igreja Luterana, nesse domingo de Pentecostes. Estamos reunidos para orar pela unidade entre os cristãos e pela reconciliação no mundo. Divisões entre cristãos têm existido por muitos séculos. Isto causa dor e é contrário à vontade de Deus. Acreditamos no poder da oração. Juntos, cristãos e cristãs do mundo inteiro, oferecemos nossas preces enquanto buscamos superar a separação, as separações, as divisões. Os recursos para a Semana de Oração pela Unidade Cristã foram preparados por diferentes igrejas cristãs em Malta. A história do cristianismo nessa pequena nação, situada numa ilha, veio desde o tempo dos apóstolos. De acordo com a tradição, São Paulo, apóstolo dos gentios, chegou às praias de Malta no ano 60 depois de Cristo. A narrativa desse evento providencial nos é comunicada nos 2 capítulos finais de Atos dos Apóstolos. O texto mostra o começo do cristianismo em Malta, um pequeno país formado por 2 principais ilhas habitadas, Malta e Gozo, bem como outras ilhas menores, no coração do mar Mediterrâneo, no caminho entre a parte sul da Sicília e o norte da África. Esta terra bíblica fica num espaço de encontro de civilizações, culturas e religiões. Nossas preces e reflexões hoje, e seguindo todos os dias desse ano, estão centradas na confiança em Deus, estão centradas na hospitalidade mostrada pelos habitantes da ilha em relação àqueles que ali haviam acabado de sofrer o naufrágio. É nosso lema: eles nos demonstraram uma benevolência fora do comum, conforme Atos 28, 2. Desejamos que o amor e o respeito que vamos demonstrar uns com os outros, umas com as outras, hoje ao orarmos pela unidade cristã, nos acompanhem, hoje e sempre. Amém. Espírito de amor, vinde sobre esta Assembleia e habitai entre nós.
Mostrai-nos o caminho para a unidade cristã e ensinai-nos a ser acolhedores. Espírito de compaixão, inspirai-nos uma atitude de respeito em relação a todos que encontrarmos. Ajudai-nos a tirar de nós tudo que nos afasta de nossa caminhada ecumênica. Perdoai-nos, Senhor, por erros passados, desconfianças e condutas erradas entre cristãos de diferentes igrejas e tradições. Perdoai-nos, Senhor, por permanecer na escuridão em vez de procurar o caminho da luz, pois vós, Senhor, sois a única luz verdadeira. Perdoai-nos, Senhor, por nossa falta de fé e por nossa falha em sermos pessoas de expectativa esperançosa e autêntica caridade. Perdoai-nos, Senhor, por termos causado dor, dificuldades e angústia. Para outros, perdoai-nos, Senhor, por nos isolarmos e permanecermos indiferentes, em vez de mostrar hospitalidade para todos, especialmente estranhos e refugiados. Vida
da graça. O Senhor é misericordioso e generoso, lento para a cólera e cheio de fidelidade no amor. Assim como os céus dominam a terra, sua fidelidade ultrapassa os que o temem. Tão distante como o levante do poente, ele põe longe de nós as suas ofensas. Como é bom ouvirmos da misericórdia de Deus, e é essa misericórdia que todos nós recebemos no anúncio da graça, no perdão do nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leva-nos a crescer sempre mais perto uns dos outros em unidade e caridade. Encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, os versículos de 1 a 10. Quando já estávamos em terra, sãos e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e os estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: "Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver." Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, o chefe daquela ilha. Ele nos recebeu muito bem e durante 3 dias nós fomos os seus hóspedes. O pai dele estava de cama, doente, com febre e desinteria. Paulo entrou no quarto, fez uma oração, pôs as mãos sobre ele e o curou. Depois disso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles mostraram muito respeito por nós. E quando embarcamos, puseram no navio tudo o que precisávamos para a viagem. Até aqui, esta leitura. Aclamemos o Santo Evangelho deste dia, cantando Aleluia. Aleluia.
Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se do lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte, e o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. Até aqui, palavra do Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, todos aqueles que participam conosco desta celebração, nesta solenidade de Pentecostes, todos os irmãos e irmãs que aqui, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana, conosco congregam para esse dia significativo muito importante, a vinda do Espírito Santo, a solenidade de Pentecostes. E para nós que estamos aqui e para vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, aqueles que celebram conosco esse momento da oração pela unidade cristã. Nós temos a graça de poder celebrar juntos, mesmo em meio a tantas situações que vão contra a unidade. Nós temos a oportunidade de juntas, aceitamos o convite, aqui estamos, para celebrar este momento em que a unidade é colocada em evidência. Especialmente nesse tempo, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que nós enfrentamos essa pandemia. As igrejas cristãs se reuniram durante esta semana, mesmo em diversos lugares, mesmo em situações diferentes, para dizer, para testemunhar que o nosso Cristo, o Cristo que nós cremos, é único. Embora estejamos distribuídos em grupos diferentes, em rebanhos diferentes, nós queremos celebrar a unidade do corpo de Cristo. E de maneira muito especial, isso é fruto do Espírito. Isso é obra do Espírito. Somente aqueles e aquelas que se abrem à graça do Espírito Santo de Deus são capazes de fato, se deixarem tocar uns pelos outros e trabalharem pela unidade, pela comunhão, trabalharem acima de tudo para que o mundo creia, não em nós, mas creia naquele que nós cremos, naquele que gastou a sua vida por amor a nós e pela nossa salvação. Pois bem, caríssimos irmãos e irmãs, essa semana de oração pela unidade cristã, já vivida, já celebrada na Europa, esse ano, agora é celebrada aqui no Hemisfério Sul, em plena pandemia. Tínhamos outros projetos, mas não abrimos mão do projeto de celebrar a unidade. Por isso, de diferentes formas, nós estamos querendo testemunhar
a certeza que a comunidade de Malta, a ilha de Malta, teve da ação de Deus. Como nós ouvimos na primeira leitura, quando Paulo vai com seus companheiros sendo levados para Roma, no barco, eles enfrentaram uma grande tempestade. Eles enfrentaram um naufrágio. E quando a ação humana achava que era hora de desanimar, de desistir, de jogar fora simplesmente todos os recursos para se salvarem, mais uma vez a ação de Deus se manifestou na vida de Paulo, na vida dos seus companheiros, na vida daqueles e daquelas que acreditaram no Deus que Paulo professava. E é isso que também hoje as igrejas cristãs, ou a igreja cristã, distribuída em diversos grupos, também é chamada a testemunhar. Nesse momento em que às vezes falta a nós a esperança, falta a nós, às vezes, a confiança, às vezes como discípulos e discípulas, que nós ouvimos também agora no Evangelho, que são temerosos, são medrosos, às vezes não acreditam realmente no ressuscitado. Somos chamados a dar o nosso testemunho. Somos chamados a fazer a nossa profissão de fé. Ou seja, assim como Paulo acreditou que o Deus que estava com ele, o Deus que ele acreditava, não os abandonaria naquela situação que eles estavam vivendo, e foi capaz de testemunhar isso mesmo diante daqueles que o prendiam, assim também nossas igrejas, nossas comunidades, assim também todos os homens e mulheres que acreditam no Cristo ressuscitado estão sendo convidados a fazer essa experiência agora. Quão desafiador, quão cansativo tem sido às vezes esse tempo. Quão desafiador, quão cansativo tem sido às vezes testemunhar o ecumenismo num país que muitas vezes a fé é manipulada de acordo com os interesses pessoais. Por isso, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, estamos aqui como um sinal dessa unidade, dessa busca que deve acontecer não apenas durante essa semana de oração pela unidade cristã, mas em outros momentos. E se seguimos às vezes orientações ou normas diferentes dentro de cada grupo religioso, o que nos deve mover é o Espírito Santo de Deus concedido pelo próprio Cristo, que trabalha exatamente pelo respeito à pessoa do outro, que trabalha exatamente para que o outro tenha vida e vida em abundância. Foi para isso que naquela ceia de despedida com os seus discípulos, logo depois de ressuscitado, Jesus critica até os seus discípulos. Critica por causa da incredulidade, porque não estavam sendo capazes de ver os sinais que já estavam acontecendo no meio deles, que não estavam conseguindo perceber que a ação de Deus estava se dando, mesmo naquele momento de dor, de sofrimento. E, se a gente lembra, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a comunidade de Marcos, quando recorda este texto bíblico, também vive experiências de amargura, de sofrimento, de dor. Então, dar testemunho da fé em Jesus Cristo é chamado a fazer isso em meio àquelas situações. Assim, naquele contexto daquela última ceia, aquela ceia que Jesus comeu com os discípulos antes de voltar para o Pai, Ele os abençoa, Ele os envia, mas Ele promete a eles: vocês serão confirmados pela minha presença em todos os sinais que vocês fizerem em meu nome. É isso que hoje, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, os cristãos e cristãs do mundo inteiro, não só nós que estamos no hemisfério sul, estamos sendo convidados, desafiados a também dizer, a também professar a nossa fé em meio
a esses momentos difíceis que a gente vive, a essas experiências difíceis que a gente tem vivido. Experiências de falta de respeito ao ser humano, experiência da manipulação da fé cristã, experiência da falta de solidariedade. Mas é bom a gente perceber, a gente olhar também os outros sinais que já estão acontecendo. Em meio a tanta dor, tanto sofrimento, a gente sabe que muitos irmãos e irmãs que congregam nas nossas igrejas, outros que não congregam em igrejas nenhuma, têm sido sinais providentes do Espírito Santo de Deus. Esses são movidos pelo Espírito Santo, porque têm trabalhado exatamente para que o dom de Deus, concedido a todo ser humano, independente da classe social, independente da condição que está vivendo, seja valorizado, seja respeitado. Também nós podemos perceber que essa busca de unidade que nós queremos expressar e que buscamos expressar durante essa semana que passou e hoje por esta celebração, reunidos em torno da mesa da palavra, nós queremos lembrar, em primeiro lugar, a nós mesmos, que nós fomos agraciados por esse Espírito, por aquele Espírito que Jesus concedeu aos seus discípulos, para que eles fossem suas testemunhas, onde quer que estivessem, para que eles fossem suas testemunhas e, acima de tudo, pudessem fazer com que outras pessoas acreditassem no ressuscitado. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós queremos convocar a todos os homens e mulheres que creem. De fato, não nos deixemos levar por aqueles e aquelas que às vezes usam a religião ou a fé apenas em benefício próprio. Busquemos dar razão da nossa fé, dar testemunho da nossa fé, seja pela convivência solidária, fraterna, entre nós, cristãos e cristãs, e que temos tido a oportunidade de celebrar isso, mas entre todos aqueles e aquelas que mais necessitam de nós, especialmente nesse tempo que a gente está vivendo. É isso que nós somos convidados nessa manhã, de maneira muito especial, nesse dia de hoje, de maneira muito especial, nesse tempo que a gente está vivendo, para que os nossos gestos, os nossos sinais, não mostrem a nós, mas mostrem, revelem aquele que nós cremos. O próprio Jesus Cristo, que enviou os seus discípulos, que hoje nos envia, porque somos hoje os discípulos e discípulas. Mas como tem sido desafiador. E por isso mesmo, somos continuamente desafiados a dar testemunho da nossa fé. Assim, irmãos e irmãs, agradeço a oportunidade de celebrar juntos com os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, da Igreja Anglicana, da Igreja Presbiteriana, também com a Aliança Batista, também com todos aqueles e aquelas que creem nesse Cristo e que no Brasil, no Espírito Santo, formam o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É desafiador, sim. É necessário, sim. Mas é importante que a solenidade de Pentecostes, que nós celebramos nesse domingo, não seja apenas mais uma. Até porque ela não está sendo mais uma. Ela está sendo completamente diferente. Cada momento que a gente tem vivido. E essa de hoje é completamente diferente de todas aquelas que nós já vivemos, inclusive como Semana de Oração pela Unidade Cristã. E o que nós vamos levar daí? O que nós vamos levar desse dia de hoje? É que, acima de tudo, caríssimas irmãs e irmãos,
O Espírito Santo que nos move deve agir nas nossas ações. Precisamos estar com o coração disponíveis, abertos, para que sejamos testemunhas desse Espírito. A luz do Espírito se manifesta naqueles e naquelas que de fato fazem a vontade de Deus, dita pelo seu Filho Jesus Cristo. Então, nesse dia, de maneira muito especial, nós louvamos, bendizemos e agradecemos a Deus pela grande gentileza que Deus fez de nos amar, não porque a gente merece. A gentileza que Deus fez de nos amar porque nós precisamos imensamente do seu amor. E Paulo fez essa experiência mais uma vez de encontrar na ilha de Malta a gentileza daqueles que o acolheram, os náufragos que chegaram até aquela ilha. E naquela gentileza, naquele acolhimento, naquela benevolência, eles viram a ação de Deus. Assim também nós queremos fazer com que essa gentileza que deve nos mover seja apresentada especialmente aos que mais estão precisando. É bom estarmos juntos, é bom celebrarmos juntos, mas é melhor ainda que a nossa comunhão, que a nossa celebração, que a nossa unidade seja transformada em solidariedade, em gentileza, especialmente para os mais pobres, nesse tempo de pandemia, para os doentes, nesse tempo de sofrimento, ficando em casa quem pode ficar em casa, mas acima de tudo, testemunhando que gentileza gera gentileza, o amor gera o amor. Aquilo que Deus fez por nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, agora nesse tempo somos convidados a fazer uns pelos outros, uns com os outros, e de maneira muito especial por aqueles e aquelas que mais estão precisando da nossa solidariedade. Desejo, de maneira muito especial, que essa solenidade de Pentecostes encha os corações de nossas igrejas cristãs da solidariedade, do amor em gestos concretos, e que, acima de tudo, cresçamos na solidariedade, no testemunho e no amor ao próximo, para que o mundo creia, porque nós cremos, para que o mundo creia não em nós, mas na pessoa de Jesus Cristo, para que todos sejam um. Eu, você e todos os irmãos e irmãs somos convidados a fazer da nossa fé um testemunho explícito da pessoa de Jesus Cristo, para que creiam em Jesus Cristo e não em nós. Que o Deus da misericórdia, o Espírito Santo Consolador, Confortador, que encheu o coração dos discípulos e discípulas e que tem conduzido as igrejas cristãs, apesar de todas as divisões que nós promovemos, às vezes entre nós, que o Espírito Santo possa conduzir a história, o mundo, agora, apesar das nossas fraquezas. Gentileza gera gentileza. Esse é o convite. Vamos fazer agora aquilo que a comunidade de Malta, aquilo que aquela ilha fez para receber Paulo. Vamos deixar que o Espírito Santo produza no coração nosso, de nossas igrejas, aquilo que Ele mesmo pede de nós. Amemos-nos uns aos outros, como Ele nos amou primeiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo amor conhecido é cristão.
Caros irmãos e irmãs, como estamos unidos no Senhor Jesus Cristo, vamos proclamar nossa fé comum em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e encarnou por obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem. Foi crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. E, ao terceiro dia, ressuscitou, segundo as Escrituras, e abriu o céu, e está sentado à mão direita do Pai. E virá outra vez com a glória julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E cremos no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, o qual, com o Pai e o Filho, juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Não podemos enfrentar sozinhos as tempestades da vida. Um barco vai adiante quando remamos juntos. Diante das dificuldades, reconhecemos a necessidade de ir em frente juntos e de unir os nossos esforços. Oremos. Generoso Deus, curai as memórias dolorosas do nosso passado, que feriram nossas igrejas e continuam a nos manter separados. Ensinai-nos a afirmar nossa caminhada em Cristo, a luz verdadeira. Fortalecei nossa confiança em vossa providência quando nos sentimos ameaçados pelas tempestades da vida. Transformai nossas muitas separações em harmonia e nossa desconfiança em aceitação mútua. Dai-nos a coragem para falar a verdade com justiça e no amor. Desmontai as barreiras, visíveis e invisíveis, que nos impedem de acolher nossas irmãs e irmãos que estão em perigo ou necessitam de ajuda. Transformai nossos corações, os corações de nossas comunidades cristãs, para que possamos ser agentes de vossa cura. Abrir nossos olhos para vermos o conjunto da criação como vosso dom, e nossas mãos para partilhar seus frutos em solidariedade.
em solidariedade. Ouvi nossa prece pela benevolência. Amém. Unidos em Jesus Cristo, oramos juntos, como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos unidos como cristãos e cristãs. E, portanto, como discípulos e discípulas, companheiros e companheiras. Ao ansiarmos pela unidade cristã, vamos nos compreender de novo a trabalhar por esse objetivo comum. Que o Deus Pai, que nos chamou das trevas para a luz, nos faça verdadeiros portadores e portadoras da luz de Deus. Que o Deus Filho, que nos redimiu com o seu precioso sangue, nos fortaleça para seguir o seu exemplo, servindo a outros e a outras. Que o Deus Espírito Santo, que é Senhor e doador de vida, nos fortaleça para enfrentar os naufrágios da vida e chegar às praias da salvação. Que o Todo-Poderoso e generoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe e nos proteja agora e para sempre. Amém.